Eu comecei a pensar muito num hino, e eu vou lê-lo para vocês. Não sei quantos se lembram dele. Ele diz assim: de Jesus a doce voz, ouvi eu pecador, aceitei de coração Jesus meu Salvador. O estribilho diz: meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou. Devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e gozo o seu favor. Nada que me faltará com Cristo meu Senhor. E eu estava lá em casa cantarolando este hino, e de repente Deus colocou no meu coração falar para vocês nesta noite sobre expiação pela cruz. E então é sobre este assunto que eu vou pregar. Antigamente eu tinha piano porque eu tinha uma casa que podia ter piano. Agora eu não tenho mais piano, ficou na casa da Cláudia. Antigamente eu podia ensaiar lá em casa, agora não posso. Não pudemos vir aqui ensaiar, então não vou cantar. Mas o hino é este, certo? Que me inspirou. Nós vamos pregar sobre expiação na cruz através de Cristo. E esse problema de expiação é muito sério. Nós temos uma grande salvação. Por que ela é grande? Porque cada passo da nossa salvação está fundamentada no propósito de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, e tudo que foi feito por nós teve um preço muito elevado. Quando a gente pensa ou declara que Jesus é Salvador, e é o nosso Salvador, e é o único caminho, geralmente nós não paramos para pensar no preço da nossa salvação. Primeira coisa, Deus criou porque Ele é Criador. Ele criou o planeta, e depois, para tomar conta do planeta, Ele criou o homem. Mas isso não foi um plano de afogadilho. Não nasceu assim. Deus estava passeando lá no céu, entre os anjos, e de repente Ele disse: sabe uma coisa, eu vou criar um planeta e vou criar habitantes para ele. Vou começar bem de princípio. Então Ele criou o planeta. Em quantos dias Ele criou o planeta? 6 dias. Ficou lindo. Com tudo o que Ele sonhou para ali colocar o único ser do universo que foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. O único ser que partilhava dele, de fato. Ele nos criou. Atenção, Ele não criou filhos, está bem, gente? Ele criou criaturas. O homem é uma criatura de Deus. O homem foi criado em que dia, vocês se lembram? Sexto dia. Por isso o número 6 é do homem. Por isso que o anticristo é 666, porque ele é um homem estranho que quer ser Deus. Então, irmãos, o homem foi criado ao sexto dia, com um potencial
indescritível. Era tão grande o seu potencial que ele foi determinado como administrador do planeta, o executivo do planeta. Tudo foi entregue nas suas mãos. Deus terminou a criação, ficou lá. Quando criou o homem, ele entregou a criação na mão do homem. Administre. Olha, agora você está vendo que mundo maravilhoso? Eu estou criando você, para você multiplicar e encher a terra. Mas por trás de tudo isso havia uma preocupação no coração de Deus. Ele não queria um homem apenas criado à sua imagem, mas ele queria um homem que partilhasse da sua família. Ele tinha no coração um sonho de ter uma família aqui na terra, que ele fosse o pai dela, o Senhor dela. E ele fez tudo dentro dos padrões exatos do que ele queria. Quando ele terminou tudo, havendo criado o homem, ele fez um último pronunciamento. E viu Deus tudo o que havia criado e era muito bom. Mas havia alguém ainda para ser criado. Quem? Hein? Quem foi a última obra-prima de Deus? A mulher. Quando Adão viu aquela mulher, ele ficou fascinado. A mulher do coração de Deus, que seria ajudadora, auxiliadora. Ela iria partilhar de tudo com o homem. Não é? Cada vitória do homem seria partilhada com ela. Ela partilharia de tudo. Eles iam partilhar vida. E os dois foram chamados para encher a terra de filhos que seriam os filhos de Deus. Como? Ele não criou filhos. Ele não gerou filhos. Ele só gerou um filho. E eu duvido que vocês saibam o nome dele. Desde toda a eternidade, não sei em que momento, tem um filho que é geração dele. É como ele é exatamente, sem tirar nem pôr. Como é o nome dele? Hein? Ah, Jesus! É o nome dele. E é interessante que o programa de Deus, de família de Deus, estava centrado no seu filho Jesus. Através do estudo da palavra eu tenho chegado à conclusão que se o homem não tivesse caído em pecado, mesmo assim, Jesus seria o responsável pela família, porque ele é o único filho. Para o homem tornar filho, teria que passar por um processo, se não houvesse pecado, mas através de Jesus. Certo? Ele quer, Deus, o plano de Deus é ter uma família de filhos, e ele já tem esta família. Onde está esta família? Hein? Hein? Quem são vocês? Quantos se consideram filhos de Deus aqui, presentes? Levante a mão bem alto. Agora, não fique sem levantar se você é filho, porque eu vou fazer um apelo para você agora. Quem é filho de Deus, levante a mão. Faça assim.
Aleluia. Glória a Deus. Façam assim. Digam assim: aleluia. Eu sou filho de Deus. Amém? Mas agora, por quê? Você foi conquistado pela cruz. Então, por causa de um ato chamado pecado, o homem perdeu todos os seus direitos. Todos. Ele perdeu o direito de relacionamento com Deus, de falar com Deus. Ele deixou de ter comunhão com Deus, por causa da sua posição contra Deus, sublevado por Satanás. Ele perdeu o direito de comunhão e o pior, ele perdeu a sua vida espiritual. Ele morreu espiritualmente. E o salário do pecado é a morte. Condenado à morte. Não só morte física, mas morte espiritual e morte eterna. Mas Deus, na sua misericórdia, e porque Ele havia planejado uma família, Ele determinou que o seu Filho Jesus seria o constituidor desta família, num processo que eu já expliquei para vocês de adoção, mas só pode ser adotado via crucis, via cruz. O homem precisa ser salvo, redimido. O homem precisa ter o pagamento do preço do seu pecado para ele ser livre outra vez. E é pela expiação da cruz que isto acontece. Sabem, queridos, nós nunca paramos para, de fato, às vezes não paramos para avaliar a nossa salvação passo a passo. Não é? O Filho de Deus teve que se tornar homem, teve que nascer de uma virgem, teve que ser criado por um pai terreno. Ele entrou numa família terrena, porque a única maneira de ser irmão é entrando numa família. Ele teve irmãos na carne, e ele tem irmãos na carne. Ele nasceu num lar. Ele não é filho de José, mas é irmão dos filhos de José legítimo. E com muita honra, com muita alegria, ele assumiu isso. Ele era irmão de Judas, de Tiago, e de outros e de outras. Isto é muito sério. Vocês já pensaram? Aquele que nos criou se sujeitar a ir para o útero de uma mulher e nascer aqui, ser cuidado por uma virgem que não sabia cuidar de menino, ser criado por uma família, estar no seio de uma família, crescer. Gente, vocês não pensam que Jesus cresceu de forma encantadora? Não. Diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Ele nasceu numa família e tinha problemas, e ele teve que se submeter à disciplina daquela família. Com 12 anos eles o perderam, foram procurar, chamaram a atenção dele, e ele disse: mas eu precisava ficar na casa do meu pai para fazer a vontade do meu pai. Maria e José não entenderam muito bem a linguagem, mas aceitaram a ideia de que ele era filho de Deus também.
Mas eles disseram, vamos embora para casa. E ele foi lá. Você pensa que ele se rebelou? Menininho de 12 anos assim, Asaf, completou 12 anos ontem. Foi ontem? Nós comemos ontem, então foi ontem. Então completou 12 anos, como menininho do tamanho do Asaf, já quer mandar nos pais hoje. Né? Outro dia eu vi estava num shopping, tinha um pai conversando com o filho, e ele disse, eu quero esse telefone. Aí o pai disse, eu não vou lhe dar esse telefone, mas é esse que eu quero. Mas esse que eu quero, eu não pedi para nascer e eu quero esse telefone. Vai lá, tem que dar, porque ele que manda. Agora, queridos, mas Jesus não, diz que ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Nascer para o Deus Filho já é padecimento. E por que tudo isso? Para pagar o preço da expiação dos seus pecados. E isto é a simples, porém profunda verdade da expiação. E aqui nós afirmamos que neste processo Deus nos trouxe para si. Romanos 6,8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Como aconteceu a expiação? Na morte, na cruz. Foi ali que os nossos pecados foram expiados. Aí vem o estribilho do hino que eu falei. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. É isso aí. Foi uma expiação na cruz, pagando o preço dos meus, dos seus, dos nossos pecados. E às vezes nós não prestamos atenção nesse fato. Isso está, o verso que eu li, está em Romanos 6,8. E em 1 Coríntios 15,3 está escrito: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossos pecados nos separaram de Deus, e nossa culpa nos coloca sob a ira de Deus e a sentença de morte. O salário do pecado, disse Paulo em Romanos 6,23, é a morte. Foi isso o que Deus falou para Adão quando o criou, Gênesis 2,17. Vocês querem ver? Vamos ver lá. Gênesis 2,17. Abra sua Bíblia. Lá está escrito o seguinte: mas não comerás da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás com toda certeza, diz a minha tradução. Com toda certeza. Mas aí, o homem não prestou muita atenção. Eu acho que ele perdeu a cabeça um pouquinho quando ele viu a sua namorada no Éden. Só pode ser. Ele estava tão encantado com ela que ele não explicou a coisa toda. E é assim que acontece com muitos homens, muitas mulheres. Não explicam a coisa toda. E depois, coisas não explicadas se conflitam. Muito bem. Adão deve ter dito para Eva assim: Eva, por favor, eu amo você muito, mas eu quero fazer uma recomendação. Não coma deste fruto. Porque ele é um fruto muito perigoso. E pode haver até morte. Falou com ela, mas não tomou conta dela. Há marido que não dá conta da esposa. Ela faz o que quer.
Mulher também precisa tomar conta, tá? Mas o Adão, ele deixou a Eva entregue ao Éden. E parece que ela gostava muito de andar pelo Éden, né? Era tudo muito lindo, lá vai ela, faceira, a mulher mais bonita da terra, vocês já imaginaram? Como não tinha com quem conversar, ela puxa a conversa com quem? Com o mais belo entre todos os animais do campo. Não sei se ela andava de 2 pés, porque a maldição foi que ela rastejasse, né? Foi conversar com uma serpente. Olha, se a gente pode conversar com serpente. Mas a serpente deixou, ela era muito atraente. A mulher foi chegando, ela foi abrir um papinho com a mulher. Conversa com todo mundo, menos com serpente, por favor. E na conversa vai, conversa vem. Elas duas estavam perto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E o que a serpente disse para Eva? A serpente mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor tinha feito, era a mais astuta, né? E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis do fruto da árvore do jardim? A Eva não ouviu a conversa toda de Adão. E ele vem e fala: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. E disse mais. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Tocareis dele, é acréscimo bíblico da mulher. É acréscimo a palavra da mulher. Diz: não, dele não comereis, porque no dia em que comereis, morrereis. Satanás disse: não, houve um equívoco por aí. Mas a serpente disse à mulher: por certo, não morrereis. Não é assim não. Para lá. O negócio aí está num ciúme que Deus tem. Está no fato de Deus estar escondendo realidades de vocês. Há uma coisa importante que eu quero dizer para você, Eva. O problema de Deus, o problema não está em vocês morrer, mas o problema é que Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não foi isso que Deus disse, mas foi isso que Ele falou. Por quê? Porque foi este o problema de Satanás nos céus. O problema de querer ser Deus. De achar que pode fazer o que quiser. De achar que eu posso determinar como vou curtir a minha vida e da maneira que eu quiser. Fazendo o que eu bem quiser. Deus criou homem e mulher para edificar uma vida de companheirismo e de comunhão. E ninguém pode construir tal vida se não tiver abertura para o outro e não receber do outro. Deus queria que o homem fosse a fonte de tudo nesta terra. E Deus viria passar todas as informações para ele. Mas ele preferiu
abandonar o projeto de Deus e seguir o projeto de Satanás. Por isso, ele saiu do roteiro. E isso custou o preço da vida do Filho de Deus. Isso levou o Senhor Jesus para a cruz. Porque o homem perdeu toda a condição. O homem perdeu toda a condição de resolver os seus próprios problemas. E o principal deles, o homem perdeu a condição de dirigir a sua própria vida. Porque quando o homem é aquele que decide a sua vida, ele sempre vai dar num buraco chamado inferno. E que não foi preparado para ele. Vocês sabem que o homem no inferno é um intruso. Porque o inferno não foi um plano de Deus para o homem. Foi para Satanás e os seus anjos. Mas como Satanás tentou e o primeiro casal caiu, o primeiro casal passou a participar da sua natureza agora e passou a viver debaixo do seu governo. É Satanás agora quem vai decidir a vida do homem. E ele se tornou o opressor. E ele se tornou aquele que vai ser a fonte da morte e do dano do homem. Porque é isso que ele queria. O seu plano de conquista começou nos céus, foi expulso do céu, parou no nosso planeta. E aqui ele estabeleceu um governo de dano para a terra, para o homem. De forma que tudo o que Satanás toca é destruído. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é a sua função. Não caia na besteira de negociar com Satanás. Vocês já viram tanta história de homens, histórias, não é história, é história de homens que fizeram alianças com o diabo para ficar rico. No melhor da riqueza ele vem, ó, e mata. Por quê? Quem disse que Satanás abençoa alguém? Quem diz que demônios abençoam alguém? Onde está escrito isso? Quem diz que os espíritos malignos têm bênção para alguém? Se você pensa que Zé Pilintra, que Iemanjá, que qualquer pomba gira, que qualquer tranca-ruas abençoa, você está pensando errado. Porque o grande plano do diabo é governar, mas na brutalidade, no açoite, na morte, na ameaça. E agora? O homem está debaixo do seu tacão. O que fazer com este homem, para o qual Deus teve os melhores sonhos no seu grande projeto da criação? É interessante. Por que Satanás não teve redenção? Vocês sabem? É primeiro uma decisão de Deus, mas porque ele foi o seu próprio problema. Nasceu dentro dele uma coisinha que muita gente tem. Por isso todos os preconceitos que nós temos, somos os melhores. Uma coisinha chamada orgulho. Olha, se houve uma criatura bonita em todo projeto criativo de Deus, essa criatura chamava-se Lúcifer. Ele era um dos querubins, e ele era o querubim ungido. Entre os querubins, ele tinha unção. Ele brilhava. Ele era um luzeiro, fascinante. Ele ficou tão cheio de si que respirou muito mal e se explodiu.
como pavão, né? Ele perdeu toda a sua beleza, toda a sua formosura, perdeu o seu lugar de privilégio. Ele tinha tão altos privilégios que o arcanjo Miguel, quando debateu com ele por causa do corpo de Moisés, para que não fosse sepultado, revelado o túmulo de Moisés, o Miguel, depois de vencê-lo, com o pé no seu pescoço, o Miguel disse para ele: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque ele tinha sido um ente de grande autoridade, maior do que o Miguel. Mas o Miguel foi feito para a guerra. E ele foi feito para quê? Para reger coro, para reger o grande coral do céu. Ele era um músico. Vai, músico, lutar com o guerreiro para você, o que vai ver o que acontecer com você? Será dominado. Mas Satanás é assim. Ele mostra uma realidade que não existe e que ele não pode fazer. Ele está debaixo do comando de Deus. Ele só faz o que Deus permite e só vai operar até o dia que o propósito de Deus para a terra se cumprir, e então ele vai ser finalmente amarrado e jogado no lago de fogo para todo sempre, e o selo de Deus vai cair sobre ele. Mas agora uma coisa, mais importante é você saber do propósito de Deus. Mas Deus não quis que você ficasse na derrota. Deus amou você de tal forma que Ele decidiu dar o seu Filho unigênito para expiar todos os seus pecados. Todos os seus pecados, um por um, foram expiados ali na cruz. Jesus pagou o preço do seu pecado. E é um preço tão elevado, porque Ele é Deus, o Filho de Deus que se fez homem. O preço foi coberto absolutamente, porque Ele nunca pecou e na sua boca nunca houve engano. Ele te salvou. Ele pagou o preço da sua salvação. Ele expiou o seu pecado de tal forma que Ele pode perdoar você. Ele pode restaurar você. Ele pode trazer você de volta à comunhão de Deus. Ele tem o poder de colocar você na família de Deus agora como filho. Antes criatura, agora filho de Deus. O filho participa de tudo que o pai tem. De tudo que é da família, ele participa. E por Jesus, pelo preço que ele pagou na cruz, nós podemos desfrutar de tudo o que ele tem, de tudo que é dele. E como ele é o Filho de Deus, Deus o fez herdeiro de todas as coisas. Nós não temos um hino que diz: Ele é o herdeiro de todas as coisas? Não é isso que o autor de Hebreus diz? Que Ele é o herdeiro de todas as coisas? Pois bem. E agora, o que Ele fez, o preço que Ele pagou na cruz, foi para que você partilhasse de tudo o que Ele tem, de tudo que Ele realizou, de tudo que Ele é, até de tudo que Ele é. Diz Paulo, nós somos herdeiros de Deus e somos o quê? Co-herdeiros com Cristo. Mas isso não é tudo. Ainda tem muito mais, tem coisa mais importante. O apóstolo João diz:
O segredo não é nós termos tudo aquilo de que Ele é dono, mas o segredo é que nós vamos participar daquilo que Ele é. Ó, como Ele é, diz João. Olha, mas está revelado que como Ele é, no dia da nossa ressurreição, seremos como Ele é, exatamente. Nariz igual dele? Não é disso, não. Partilharemos da sua natureza, como Ele é. Já pensaram, eu, José Vilaça da Silva, um pobre pecador, lá da vida da aldeia, que não existia nem no mapa que os Estados Unidos têm do Brasil, diz que o mapa dos Estados Unidos tem tudo sobre o Brasil. Até os sanitários da Amazônia, eles sabem onde estão. Mas a aldeia não estava nestes mapas. E eu vim de lá. E eu estava lá, condenado à morte, à miséria, a quê? Eu seria Zé Ninguém. Mas hoje eu sou José de Jesus. Herdeiro de tudo. Mas o melhor, sou herdeiro daquilo que Ele é. Vou partilhar da sua natureza. Como Ele é, diz João, nós seremos. Por que você fica aí com tanto problema quando se olha no espelho? Eu uso um sistema diferente do seu. Dr. Marcos, quando eu olho no espelho, eu disse, graças a Deus, eu vou ser como Jesus é. Aleluia. Vocês estão pensando que eu vejo feiura? Não vejo nada. Eu olho o futuro, gente. Há dias que eu estou assim, caidinho. Aí eu entro lá no meu lugar de oração e digo, Senhor, hoje eu estou caído. Mas aí eu me lembro da ação de Deus na minha vida, de tudo que Ele fez. Não, Senhor, olha, não precisa fazer mais nada. Eu estou satisfeito com tudo que eu tenho. Agora eu estou orando assim, Senhor, só não quero ficar, eu te peço, não quero não, eu não tenho vontade, mas não me deixe ficar cego, tá bom? Porque, Senhor, como é que eu vou viver? Sem ver o rosto da Neuza, sem poder ler, sem ler a Tua palavra, Senhor, como vai ser? Eu não posso pagar um empregado para ler para mim. Não posso ter um amanuense para escrever para mim. A minha vida vai ser muito difícil, Senhor. Não, e eu estou orando assim hoje. Por quê? Amanhã eu vou fazer um exame de vista, porque eu tive um derrame e me deu um embaçamento nesse olho aqui, que atrapalha o de cá. E para mim ler, isso é uma dificuldade. Mas eu digo, Senhor, mas se o meu destino é do Isaac, me dá paciência. Para andar de bengala, né? Mas, queridos, não me importa o que eu sou, não importa. Mas o que importa é que eu sou do meu Senhor e que eu serei como Ele é. E aí eu vou atravessar uma eternidade sem fim, sendo como Ele é. Glória a Deus. Esta é a promessa daquele que expiou os nossos pecados. Mas a pergunta essencial desta noite é esta. Eu acho que ela está aí na sua cabeça, no seu coração. Pastor, como eu posso participar de tudo que Jesus é? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Nada. Você tem que apenas tomar uma decisão. Porque tudo já foi feito. O preço da sua salvação já foi pago, da sua redenção. Os seus pecados já foram expiados.
Este hino é tremendo. Meus pecados, sim, expiou na cruz. Já foram expiados seus pecados. Agora, para você obter o perdão deles, você tem que tomar a decisão de trazer Jesus para a sua vida, de convidá-lo para entrar na sua vida, de vir fazer um trabalho de restauração da sua vida, restaurar, mudar os seus pensamentos, a sua mente, o seu modo de ver as coisas. Às vezes nós vemos a gente que vê coisas pelo lado escuro. Começa a ver pelo lado da luz. Convida Jesus para entrar na sua vida. Chega para Ele, agora à noite, aqui, agora, e diga: Senhor, Tu pagaste o preço da minha redenção, expiaste os meus pecados, e eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. Por isso, Senhor, eu te convido, entra na minha vida. Senhor, permita que o Espírito edifique uma morada em mim para Ti, Jesus. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo rapaz, um novo menino, uma nova menina, um novo homem. Eu preciso ser isso. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma nova história. Vocês sabem? E a nova história, ela vai sendo escrita dia a dia, até que Jesus chame você. Ou que Ele venha ao seu encontro no arrebatamento. Você que está sem paz no coração, confundido, desesperançoso, pense nisso. Vamos baixar a cabeça? Vamos orar? Põe aí a mão no seu coração. Ore comigo. Diga.